não tire os seus olhos de Jesus. Não tire os seus olhos de Jesus, porque Ele é que pode resolver todos os nossos problemas. É Ele que tem o poder de realizar um milagre que você precisa aqui nessa noite, porque eu tenho certeza que você veio aqui essa noite para adorar o Senhor, mas eu tenho certeza também que todos nós aqui estamos passando por algumas adversidades, porque ninguém está imune. Mas independente, você está aqui nessa noite, e eu sei que o Jeová Rafá, o Senhor que cura, está aqui nessa noite. Eu sei que o Jeová Jirê, aquele que provê todas as coisas, está aqui nessa noite. E como foi cantado aqui, adore ao Senhor, e enquanto você adora, Ele vai realizar os desejos do seu coração. Ele vai conceder aquilo que você precisa, porque uma das táticas de Satanás é tentar calar a nossa adoração. É fazer com que a gente fique olhando, não é, para as circunstâncias da vida, mas que você possa estar olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador. Ele já selou o seu direito de filho, de filha de Deus. Ele já selou a garantia da tua salvação. Então você está aqui nessa terra, você sabe quem você é, filho, filha de Deus. Você está aqui cumprindo um propósito, e você tem destino. Você tem destino. Você não está aqui por um descuido. Não, você tem destino. E é muito interessante que nesses dias de pandemia eu tenho observado que como a máscara incomoda a gente, não é verdade? Como viver com máscara incomoda. É por isso que o cristão não é mascarado, o cristão é verdadeiro. O cristão vive na verdade. Porque é muito interessante. Outro dia eu estava ouvindo um pastor e ele estava falando assim: gente, qual é o oposto do pecado? E as pessoas, o oposto do pecado é viver em santidade, é servir a Deus. Ele fala, o oposto do pecado é viver na verdade. Porque ele fala, o que Jesus veio fazer essa terra, ele veio mostrar a verdade. E ele fala lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você segue o caminho que Jesus segue, você vai viver na verdade. E se você vive na verdade, você não anda mascarado, você não anda sufocado emocionalmente, você não anda sufocado espiritualmente, e você tem o caminho certo para seguir, que é Jesus. Então é muito lindo quando a gente entende isso, porque viver de máscara incomoda, e agora a gente está entendendo isso, né? Não tem um casamento de máscara, não. Porque aí esse casamento fica sufocado. E se não tirar a máscara, chega no divórcio, né? Não seja um pai e uma mãe que sufoque. Não. Nós temos que deixar até nossos filhos errarem. É tão lindo quando o Silas falou aqui sobre mãe. E como a gente tem que entender o segredo de um pai e de uma mãe. E como Satanás está querendo trazer uma mentira, né? Um engano, dizendo que pai e mãe não são importantes dentro da família. Como ele está querendo mentir e enganar, dizendo que uma mulher com outra mulher pode criar seus filhos, e um homem com outro homem pode criar seus filhos. Isso é uma mentira, isso adoece, isso é uma máscara. Mas Jesus veio mostrar a verdade, e a verdade vai incomodar. Então nós sabemos que nós, como seres humanos, nós precisamos de um pai e de uma mãe. Não são perfeitos, mas pai e mãe que cuide do seu lar, que tenham o cuidado de amar seus filhos. Porque nós, como seres humanos, é bem falado, nós nascemos com 3 vazios. Todos nós. Nós temos um vazio de Deus, porque todo ser humano tem uma busca pelo sagrado. Você pode ir no pior lugar onde não tem nada, onde não tem ninguém, mas você vai ver um ser humano buscando algo diferente. Buscando Deus da maneira dele, ele está lá querendo adorar alguma coisa. Então nós temos esse vazio da busca pelo sagrado. Porque esse vazio ficou depois que nós fomos expulsos do Éden. Porque aquele casal no Éden estava direto ligado com Deus. E quando foi expulso, ficou um vazio de Deus na alma do ser humano. Então nós temos esse vazio na alma, essa busca por Deus, pelo sagrado. E só Deus pode preencher. E o segundo vazio que a gente tem é o vazio da mãe. Todos nós nascemos com esse vazio de mãe, que tem que ser preenchido por uma mãe,
ou se não tiver uma mãe, alguém que substitua, uma mulher que substitua. É muito importante preencher esse vazio. E o terceiro vazio é o vazio do pai. Como é importante. Então eu quero dizer, você que é filho que está aqui nessa noite, se você tem pai e mãe, valorize seu pai e sua mãe, honre seu pai e sua mãe. É um princípio bíblico para você ter a bênção de Deus nessa terra, para você ter a prosperidade de Deus na sua vida, para você ter longevidade de vida. É muito importante quando a Bíblia diz, honre seu pai e sua mãe, para que seus dias se prolonguem na face da terra. Então isso é muito lindo quando a gente entende. E o mundo, né, quer trazer essa mentira para a gente. Não, pai, homem, macho e fêmea não são importantes, para que você tenha uma identidade saudável. São importantes sim. Você que está aqui nessa noite, que você entenda isso. Não importa, talvez, se você não teve um pai e uma mãe como você gostaria de ter, mas eu queria dizer uma coisa para você. Se tem algo que a gente não escolheu aqui nessa terra, era a família que nós íamos nascer. Alguém escolheu aqui a família que ia nascer? Foi Deus que escolheu para você. Então, se Ele te colocou nessa família, foi para que você fosse treinado dentro dessa família, para que você fosse um canal de bênção dentro dessa família. Se tem aqui algum adolescente, algum jovem que os pais não são cristãos, não deixe de orar pelos seus pais. Deus fez você nascer nessa família, para que você mude a história da sua família. Deus fez você nascer nessa família e está te dando o privilégio de estar aqui hoje na casa de Deus, de ter Jesus como Senhor da sua vida, para começar a mudança na sua casa através de você. Que você possa dizer aqui nessa noite, Senhor, começa comigo a mudança que o Senhor quer fazer na minha família. Porque às vezes você está orando para começar a mudança com seu pai e com a sua mãe. Fala, Senhor, começa comigo. A sua mudança vai mudar a história de vida da sua família. Você crê nisso? Amém. Porque eu creio que Jesus faz esse milagre. Engraçado que esse mês de setembro é o mês do Setembro Amarelo, não é verdade? É um mês que foi escolhido para a prevenção do suicídio. E a gente sabe quantas pessoas estão morrendo antes do tempo. Quantas pessoas porque estão com vazio de Deus, né? Talvez porque passaram por problemas familiares e esse vazio de Deus não foi preenchido, porque não importa se você passou por um histórico familiar, onde não teve um pai presente, uma mãe presente, eu creio que quando você confessa Jesus como Senhor da sua vida, algo sobrenatural acontece. Você passa a ter a identidade de filho de Deus, de filha de Deus. E o amor de Deus preenche esse vazio de Deus. E aí diz que todas as coisas se tornam completas na tua vida. Todas as coisas se tornam saudáveis. Porque eu creio no que a palavra diz em Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as riquezas da sua glória, suprirá alguma necessidade. Suprirá quantas? Quantas? Suprirá todas as nossas necessidades em glória através de quem? De Jesus Cristo. Então, deixa Jesus reinar na sua vida, que Ele vai preencher todas as lacunas existenciais, todas as lacunas emocionais que você teve na sua trajetória de vida. E você vai se tornar uma mulher, um homem, um adolescente, um jovem saudável nessa terra para fazer a diferença e interferir no ambiente onde você estiver. Esse é o segredo quando nós confessamos Jesus como Senhor da nossa vida. Porque a Bíblia diz que quando você confessa Jesus, você se torna uma nova criatura. Há uma mudança na tua mente. Há uma mudança de pensamento. Diz que as coisas velhas passam, tudo passa a se tornar novo. Você passa a ter um novo pensar, um novo agir, um novo falar, um novo comportamento. Começa um processo diário de santificação que o Espírito Santo começa a realizar na sua mente. E isso vai se traduzir na sua maneira de falar, na sua maneira de se comportar, na sua maneira de se relacionar com as pessoas. As pessoas começam a olhar para você e ver, algo aconteceu, alguma coisa diferente aconteceu. E aí você vai dizer, foi Jesus que entrou na minha vida.
Jesus agora está reinando na minha vida e eu não sou mais a mesma pessoa. Os meus traumas, aqueles complexos, aquilo que havia na minha mente, até no meu inconsciente, Ele realizou um milagre, Ele está realizando um milagre diário. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder de estarmos aqui hoje ouvindo a palavra de Deus. Porque ela tem esse poder diário de mudar, de transformar. Se você está aqui nessa noite, e se você ainda não tem uma aliança com Deus, não confessou Jesus como Senhor da sua vida, no final eu vou fazer aqui um apelo. E eu quero que pela fé você tome posse das promessas de Deus para a sua vida. E você vai ver, quando você voltar aqui no outro domingo, você vai procurar o pastor e você vai dizer: pastor, já começaram a acontecer coisas na minha vida. Deus já está começando a fazer algo novo. A minha mente já está sendo transformada, porque eu creio, porque esse é o poder do Evangelho. Todas as vezes que nós viemos para a casa de Deus, como foi cantado aqui, eu vou falar de uma mulher que entendeu esse segredo. Todas as vezes que você tem um encontro com Deus, que você vem adorar a Deus, que você vem à casa de Deus, você não pode sair do mesmo jeito que você entrou. Se tem alguém aqui que já tem Jesus, tem uma aliança com Deus, mas está enfrentando uma luta, está enfrentando um momento difícil, e durante essa semana falou algumas coisas até que não gostaria de falar, talvez entrou aqui nessa noite, duvidando até do milagre de Deus na sua vida, duvidando das promessas de Deus. Nessa noite você vai sair daqui profetizando a bênção para você, para a sua casa e para a sua geração, em nome de Jesus. Porque esse é o motivo de estarmos aqui. Nós viemos aqui para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, mas para ouvirmos também a palavra e sairmos daqui confiante no propósito de Deus para a nossa vida. Não abra mão do propósito de Deus. Deus tem um propósito específico para cada um de nós aqui. Mas não é porque Ele tem um propósito que nós não vamos passar por problemas. É muito importante quando a gente entende isso. Porque os nossos propósitos passam por pessoas. Nossos propósitos, para serem realizados, vão passar por relacionamentos. Então, se passam por pessoas e se passam por relacionamentos, guarde uma coisa: vai ter problema. Porque todos nós, seres humanos, temos os nossos problemas. Todos nós temos as nossas dificuldades. Vamos passar por problemas, sim. Muitas vezes a gente tem problema no casamento, não é verdade, pastor? Somos seres diferentes, com personalidades diferentes, com histórias de vidas diferentes. Então nós podemos sim, divergirmos de ideias. E muitas vezes a gente discute alguns problemas. Mas nós temos que entender. Pais vão ter problema com os filhos. Lá no seu trabalho, você vai ter problema. Não é? Mas entenda uma coisa. A única pessoa que pode impedir o propósito de Deus na sua vida é você mesmo. Porque Deus tem um propósito. Propósito vai passar por pessoas, você vai enfrentar problemas, mas você tem algo da parte de Deus. Você tem a provisão de Deus diária para a sua vida. E que provisão é essa? Você tem a paz que Jesus dá para você enfrentar as dificuldades. Você tem a alegria para motivar você. Você tem o amor de Deus. Você tem a bondade. Você vai exercer a paciência. Pode ter certeza. E se você entender esse segredo, na hora certa, Deus vai cumprir todo o propósito e vai promover você. Que você possa entender esse segredo. Então é muito importante quando a gente tem essa convicção, aí a gente começa a valorizar a nossa vida. Eu fiz uma live sobre Setembro Amarelo e a gente falou que a vida é o maior dom que Deus concede. E na live eu coloquei esse tema: a sua vida importa. E quinta-feira eu estava falando com a Adneide, que é uma psicóloga lá de Recife, e ela me fez esse questionamento: Elisete, será que a vida é importante? Será que realmente nós estamos dando valor à vida? Será que nós, como pais, estamos entendendo a importância da vida dos nossos filhos?
Será que eu, como mulher, estou entendendo a importância da vida do meu marido? Será que o homem, como esposo, está entendendo o valor da vida da sua esposa? Porque tem muitas pessoas que só dão valor depois que morrem, né? Tem muitas pessoas que só vão dar valor ao marido depois que ele morreu. Aí vai sentir falta, aí vai pensar, eu poderia ter feito tanta coisa. Tem muitas pessoas que só dão valor aos pais depois que eles morrem. Tem muitas mães que só dão valor aos filhos quando elas perdem os filhos muitas vezes antes do tempo. E aí ficou esse questionamento. A nossa vida é muito importante. A sua vida é muito importante. É o presente maior que Deus nos concede aqui nessa terra. E como é que você está lidando com a sua vida? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que quando se suicidam, elas querem calar uma dor interna. Elas têm uma dor mal resolvida dentro delas. E elas não querem acabar com a vida, elas querem acabar com a dor. E uma das maiores necessidades de uma pessoa que está passando por um momento de depressão, por um momento de angústia, por um momento em que ela pensa em tirar a vida, ela está precisando de acolhimento. Ela está precisando de atenção, de cuidado. Eu atendi um rapaz, ele não era cristão, e uma irmã da igreja, ele tentou o suicídio, né? E lá no hospital ela evangelizou ele foi lá para a gente atender, e ele estava vivendo um questionamento na identidade sexual dele, e nós conversamos e atendemos ele. Eu fiz 2 atendimentos só com ele, e ele tinha uma necessidade, né, de que alguém o acolhesse, e ele estava vivendo um momento de rejeição dos pais. E no dia no segundo atendimento dele, que ele foi lá, eu chamei o Silas para orar, e quando o Silas foi falar com ele falou: o senhor está falando comigo? Eu não acredito, porque eu ouço na faculdade que o senhor é altamente preconceituoso, que o senhor não gosta, né, das pessoas que não têm a sua religião. E eu vi como aquele menino ficou assim, abismado com a atenção que nós demos para ele. Mas infelizmente ele depois não voltou por tratamento, e aquele menino se suicidou, se jogando na linha do trem. E eu falei: meu Deus, como a gente precisa entender e ajudar e acolher o outro. E a gente pensa assim: é só alguém que tem algum distúrbio. Não, lá na igreja tinha um psiquiatra, um rapaz novo, se converteu também, aceitou Jesus, estava lá trabalhando, atendia lá com a gente. E um dia, do nada, a gente pensa que é do nada, mas tem algo lá mal resolvido. Eu recebo a notícia que aquele psiquiatra, um rapaz de 43 anos, se suicidou com uma meia fina no pescoço no hotel. Eu falei: meu Deus, como a gente convive com as pessoas e às vezes a gente não percebe, não tem noção. Então, quando a minha amiga me fez esse questionamento: Elisete, será que a nossa vida é importante? Será que a vida do outro é importante? É importante. E como Satanás tem tentado desvalorizar o ser humano, e tem tentado cumprir a sua função nessa terra, porque qual é a função de Satanás que está lá em João 10:10? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Aí nós fizemos esse questionamento: será que eu estou dando atenção para as pessoas à minha volta? Irmãos, nós estamos vivendo num mundo de tanta correria, de tanto estresse, né? De tanto individualismo, de tanto egoísmo. As pessoas só estão pensando em si, e a gente não está cumprindo aquilo que Jesus falou em Mateus 22:37. Quando os fariseus foram questionar Jesus quanto aos mandamentos e à lei, Jesus falou lá: olha, toda a lei e os mandamentos se resumem em Mateus 22:37, nisso que está aqui: ame ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o próximo, e o segundo, é amar o seu próximo como a você mesmo. Então, olha que coisa interessante. O mandamento se resume isso: você priorize Deus, ame o seu próximo e depois ame você. E aí a gente entende, você só consegue
amar o seu próximo se você amar a você. Porque a pessoa que se ama, ela dá tanto valor à sua vida que ela vai dar valor ao próximo. Ela vai se preocupar com o próximo. E vai ser um amor saudável, não um amor doentio. Porque o problema é esse: quando você não prioriza Deus e não ama Deus, você não vai conseguir se amar da maneira certa. E se você não se amar da maneira certa, você também não vai amar o seu próximo. Você vai ter um amor doentio, um amor de possessão, um amor de ciúme doentio, um amor de manipulação. Então o segredo é esse, que a gente tem que buscar, priorizar esse amor primeiro a Deus. Se nós priorizarmos, é o primeiro e grande mandamento, Jesus deixou bem específico, esse é o primeiro e grande mandamento: ame ao Senhor teu Deus, com toda a sua força, com toda a sua mente, com todo o seu coração, e ao próximo como a você mesmo. Que como igreja a gente possa entender esse segredo, porque quando a gente faz isso, a gente começa a priorizar a vida do outro. Porque muitas pessoas até se suicidam inconscientemente. Há muitas pessoas hoje que estão se suicidando de um modo inconsciente. Quando você vê uma pessoa que bebe até ficar jogado e não consegue largar aquele vício, é um suicídio inconsciente. Quando você vê uma pessoa que tem uma enfermidade e que o médico diz: você tem que evitar isso aqui, você não pode fazer isso, porque isso vai afetar a sua saúde. De modo inconsciente, aquela pessoa, quando não obedece aquilo, ela está se suicidando. Quando você vê uma pessoa que sabe que quando ele tem relações com várias pessoas, quando ele se prostitui, ele está correndo risco de pegar doenças venéreas, de se contaminar sexualmente. E hoje a gente tem visto um aumento de doenças venéreas. A AIDS está aí, a sífilis está aí, matando jovens e adolescentes. É um suicídio inconsciente. Mas sabe por quê? Porque nós, seres humanos, nós temos dentro de nós um instinto de morte. E Paulo fala isso, que há uma batalha. Quando ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Há dois instintos reinando dentro da gente, e que a ciência explica, a psicologia fala que é o Eros, é o instinto de vida, e o Thanatos é o instinto de morte. E a Bíblia fala em Romanos 8,6, que os que são guiados pelo Espírito de Deus têm vida e têm paz. Há o Espírito de vida. Se você deixar esse Espírito de vida priorizar você, você vai ter vida e paz. Mas se você for levado pela sua carne, pela sua tendência do pecado, que é o pecado que te domina, você vai ser levado à morte, a morte prematura. Então, como é importante a gente entender isso e a gente pedir: Senhor, eu quero ser guiado pelo Teu Espírito, porque o Teu Espírito, direcionando o meu espírito, vai direcionar minha alma, meus sentimentos, desejos e vontade, e vai direcionar o meu corpo, que é a ferramenta mais importante que eu e você temos para Deus usar aqui nessa terra. Aí você vai entender o segredo de você se cuidar fisicamente, de você se cuidar emocionalmente, de você se cuidar espiritualmente. Então, como igreja, como nós temos que entender esse segredo, sabe? De priorizarmos a nossa vida, que é o bem maior que nós temos nessa terra. E eu quero falar até de uma mulher. Abra a sua Bíblia aí, que sabia o valor da vida, e uma mulher que entendia o segredo de ser mulher, de ser mãe, de estar cuidando da sua casa. É a mulher cananeia, está lá no livro de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. É uma mulher muito conhecida, porque a gente sabe que Satanás, a função dele é roubar, matar e destruir. E essa mulher estava atenta ao que estava acontecendo dentro da sua casa. E ela teve o discernimento espiritual de entender que a sua filha estava correndo risco de vida, a sua filha estava passando por uma opressão maligna, uma possessão maligna, e ela viu que ela já tinha feito de tudo para poder resolver aquilo, mas aquilo era algo espiritual. E ela foi ao lugar certo, na hora certa, se encontrar com Jesus, e ela teve um milagre dentro da sua casa. E diz assim a partir do versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada.
Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como você deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Gente, eu aprendo algumas coisas aqui com essa mulher. A primeira coisa é que essa mulher não abriu mão da sua filha. Ela percebeu que a sua filha estava vivendo um momento difícil de enfermidade espiritual. E o que eu acho interessante é que essa mulher era uma mulher pagã, que servia a outros deuses. Mas ela tinha o discernimento para entender. Não é um problema orgânico, não é um problema físico, é um problema espiritual. Será que você está atento a detalhes da sua casa? E tem pedido a Deus discernimento e sabedoria para perceber os problemas que estão acontecendo dentro da sua casa? Por que estão acontecendo? Se são por motivos espirituais ou são por falta de sabedoria? Como a gente precisa pedir a Deus espírito de sabedoria, como está lá em Efésios 1,16. Espírito de sabedoria, porque quando a gente tem sabedoria, a gente aprende a discernir as estações da nossa vida. A gente aprende a observar o que está acontecendo à nossa volta. Por que está acontecendo? E a gente tem que pedir também discernimento espiritual para como lidar com a situação. A gente precisa ter espírito de sabedoria para discernir as estações, o momento da vida que a gente está vivendo, o que a gente pode ou não fazer, e o discernimento espiritual para aprender como lidar com a situação. Porque cada situação da nossa vida vai precisar de um discernimento. E essa mulher teve esse entendimento. Ela percebeu que a sua filha, quando você vê lá em Marcos capítulo 7, diz que ela fala: Jesus, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela percebeu que era um espírito maligno na vida da sua filha. Olha que coisa interessante. Será que nós, como pais, nós estamos atentos ao que está acontecendo dentro da nossa casa? A gente está vivendo uma época, né, que as pessoas querem se realizar profissionalmente. As pessoas querem se realizar e querem tudo rápido, tudo pronto. Só chegam em casa hoje para dormir. E o que a gente viu com essa pandemia agora foi isso, né? Porque quando o casal teve que ficar dentro de casa com os filhos, eu vi muita gente desesperada. Meu Deus, agora que eu estou vendo como essas professoras estão fazendo falta, né? Porque os filhos ficaram o tempo todo em casa. Quantos casais tiveram problema, quantos casais a gente teve que atender, porque tiveram que viver agora cara a cara e enfrentar os problemas, porque estavam fugindo dos problemas, passavam o dia inteiro no trabalho, ou muitas vezes até vinham para a igreja, passavam o dia inteiro na igreja, só chegavam em casa para dormir. Fugiam da realidade da sua casa. Mas o que eu aprendo aqui é que essa mulher estava atenta aos detalhes da sua casa. Que você aqui nessa noite, como pai e como mãe, seja o guardião do seu lar. Quem é que está guardando o seu lar? Nós, como mães, como pais, nós somos os guardiões do nosso lar. Quem é que está guardando o seu lar? Quem é que está protegendo o seu lar espiritualmente? Quem é que está protegendo seus filhos emocionalmente? O ser humano precisa de acolhimento. O ser humano precisa de proteção. E nós temos visto hoje muitos adolescentes, muitos jovens que se mutilam, que se cortam. Você vai lá ver a história. Ausência paterna, ausência materna. Essa mulher era uma mulher pagã, mas ela estava atenta ao que estava acontecendo dentro da sua casa.
E ela observou, ela teve o discernimento espiritual de entender: isso é demônio, isso não é normal na minha filha. E olha que coisa interessante, era uma mulher que estava atenta ao que estava acontecendo dentro da sua casa e o que estava acontecendo na sua cidade, no meio do seu povo. Diz que um dia ela ouviu falar de Jesus. O que é que como igreja nós estamos ouvindo e nós estamos falando? Cuidado, tudo que você falar vai influenciar pessoas. Você tem anunciado o Evangelho? Você está vivendo no meio de pessoas que talvez estão vivenciando problemas, e você está ali no meio e você está calado, e você não está falando do que Jesus pode fazer. O que fez com que essa mulher acreditasse, colocasse a fé em ação e saísse da sua casa para ir ao encontro de Jesus e enfrentar a rejeição dos discípulos, enfrentar o preconceito, enfrentar o teste de passar ali por Jesus no treinamento, no teste que Jesus estava fazendo com aquela mulher, quando ele falou: eu não vim lançar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Sabe o que foi? Quando ela ouviu falar de Jesus, entrou uma fé sobrenatural no coração daquela mulher. Que nessa noite nós, como igreja, possamos ser uma boca profética para essa nação, possamos ser uma boca profética para os nossos vizinhos. Gente, quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão precisando de ouvir uma palavra. Aquela mulher ouviu falar de Jesus, uma mulher cananeia, uma mulher pagã, que vivia numa outra cultura, num outro ensino religioso, mas ela ouviu o que Jesus estava fazendo, e aquela mulher se encheu dessa fé nesse Jesus, e foi ao encontro dele. Como a gente precisa falar, o mundo está precisando ouvir, tem pessoas do nosso lado que estão precisando ouvir. Essa mulher teve um milagre na sua casa, porque ela ouviu falar de Jesus. Nessa noite, Deus quer que você seja uma boca profética, porque tem lares precisando de milagres e nós estamos calados. Tem lares precisando de milagres e nós estamos calados. O suicídio aumentou, 1 milhão de pessoas se suicidam. Nós estamos calados. A vida importa. A vida é importante. Que a gente possa entender isso nessa noite. E diz que ela se levantou e foi ao encontro de Jesus, porque só em ouvir ela acreditou, a palavra entrou. Olha a importância da palavra, olha a importância da gente falar. E outra pergunta que eu quero fazer: o que é que você anda ouvindo? O que é que você anda colocando dentro da sua casa? O que é que você está deixando seus filhos ouvirem? Aquilo que nós ouvimos vai influenciar a nossa trajetória. Ah, está acontecendo tanta coisa, é tanta rebeldia, é tanto pecado, mas o que a gente está deixando entrar dentro da nossa casa? O que é que nós estamos ouvindo? Temos que ouvir a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Isaías 1,19 diz: se vocês me ouvirem, se vocês me obedecerem, vocês vão desfrutar do melhor dessa terra. Deus tem bênçãos, Deus tem o melhor, mas o que é que eu ando ouvindo? O que é que você anda ouvindo? A gente está dando muita atenção aos jornais, não é verdade? A gente está dando muita atenção ao Twitter, tantas coisas que se falam, fala da nação, fala do presidente, falam dos pastores, falam da igreja, né? Principalmente se for pastor, não pode se manifestar. Hoje eu estava lá na igreja e o menino me mostrou, o ministro da educação é um pastor, e ele falou uma verdade sobre os problemas que estão acontecendo dentro da família, por causa de pais, de famílias disfuncionais, pais que estão ausentes, famílias com problemas. E aí já se levantou o grupo LGBT para entrar contra ele na justiça, né? Falei: Jesus, olha só, a pessoa está falando uma coisa certa, que é para abençoar o povo, mas aí as pessoas estão sendo contrárias às coisas honestas e boas que a gente tem falado. Eu falei: meu Deus, o cara se manifestou falando algo certo, lá pelo MEC, para abençoar, que tem a ver com a educação. E aí, quantas pessoas se levantando contra?
Cuidado com o que você anda ouvindo lá na faculdade. Cuidado com o que você anda ouvindo no seu trabalho. Cuidado com o que você anda ouvindo aí através dos jornais, através do Twitter, através das redes sociais. Cuidado com o que você anda vendo, porque o que a gente ouve, o que a gente vê e o que a gente fala são portas de entradas para a nossa mente. E vai nos contaminar. E vai nos contaminar. Então você tem que ter muito, selecione aquilo que você anda ouvindo, selecione. Vamos selecionar os que os nossos filhos estão ouvindo. Vamos selecionar os que os nossos filhos estão vendo. Porque parece que a gente está meio paralisado. A gente está vendo a coisa que está errada e a gente está, parece que meio sem força, acomodado, deixando a coisa acontecer. E o que eu aprendo com essa mulher é que ela ouviu falar de Jesus. E ela se levantou da sua casa, tomou uma atitude: eu vou lutar pelo meu lar, eu vou lutar pela minha família. Alguém tem que tomar uma atitude, alguém tem que começar. Será que você pode levantar sua mão e repetir comigo assim: Senhor Jesus, começa comigo a mudança que o Senhor quer fazer na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha nação, na minha geração. Começa comigo, me dê sabedoria, me capacita com discernimento espiritual, para que eu possa fazer a diferença, onde eu colocar a planta dos meus pés. Começa comigo, porque a gente quer sempre que comece com o outro, a gente está esperando o outro, tá? A gente espera a professora, a gente espera o pai, não, começa você. Começa com um, a mudança começa com um. Quando você vê lá o livro de Lucas, capítulo 15, ali está falando tudo sobre um. Faltou uma moeda, né? Faltou lá uma dracma, e aquela mulher correu atrás daquela dracma. Aquele um era importante. Caiu uma ovelhinha lá, e o pastor deixou as 99 e foi atrás da ovelhinha. O um era importante para fechar, para completar ali as 100. Um filho pródigo saiu, mas o pai estava lá na porta aguardando, ele vai voltar. É sinal que o um faz falta. O um pode mudar. O um pode mudar uma história. Então, que você seja esse um, que eu seja esse um. Essa mulher resolveu: não, eu vou lá, eu vou mudar. Aqui não fala do marido, não fala de ninguém. Fala que essa mulher cananeia ouviu falar de Jesus. O que eu quero dizer nessa noite aqui: ouvir, que o Espírito Santo falou no meu coração. Fala para a igreja falar. As pessoas estão morrendo porque nós não estamos falando. Estamos falando muito pouco. Ou não é só falar, é falar e também agir. Porque não adianta só falar, é falar e obedecer e agir. E diz que quando ela chegou lá para falar com Jesus, lá em Marcos 7 você vai ver que entra mais em detalhe, que diz que Jesus estava numa casa. Ele parou para ele jantar, e ele falou: não deixa ninguém me incomodar. Você já viu quando alguém está cansado, quando você está cansado, que você chega: ai, olha, não deixa mais ninguém, eu não quero falar com ninguém, me deixa descansar, eu estou no meu limite. Jesus estava assim. Mas diz que essa mulher teve uma fé com uma ousadia, que ela enfrentou os discípulos, e ela entrou naquele lugar para falar com Jesus. Gente, olha como ela queria o milagre, como ela queria a cura. Você sabia que tem gente que vem para a igreja, com o passar dos anos, ele tem pedido coisas a Deus, mas ele desanima, ele desiste, e até sai da igreja, até faz beicinho para Deus. Deus não está me ouvindo, Deus não se importa comigo. Estou orando há anos pela conversão do meu marido, estou orando há tempos pelos meus filhos que estão rebeldes fora da casa do Senhor. Estou pedindo uma cura, pedindo uma melhora na área financeira, e as coisas não acontecem. Às vezes está no meio do milagre, está no meio do caminho para acontecer o milagre, e você começa a murmurar e volta, não quer seguir em frente. Essa mulher, para ir falar com Jesus, ela estava na metade do milagre, ela teve que enfrentar os discípulos não quiseram deixar ela ir ao encontro de Jesus, mas ela enfrentou os discípulos. Irmãos, na área da fé a gente tem que ousar, tem que clamar,
tem que pedir. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Não pensa que o milagre vem de mão beijada, não. O milagre conta com a nossa ação. Milagre conta com o nosso esforço. Milagre conta com a nossa decisão. E essa mulher decidiu: eu vou lá buscar a cura da minha filha. E é tão lindo que ela já foi sabendo. Sabe por que ela não parou diante dos discípulos? Porque ela já foi sabendo que ela ia receber a cura. Porque que quando Jesus falou com ela, falou: mulher, seja feito conforme você o quê? Deseja. Onde é que ela desejou a cura da filha? Lá dentro da casa dela. Então ela já saiu da casa dela, crendo que ela ia voltar e a sua filha já ia estar curada. Como é que você veio hoje aqui para a casa de Deus? Como é que você saiu da sua casa hoje? Você saiu desejando que hoje eu vou para a casa do Senhor, e eu tenho certeza que eu vou adorar, eu vou louvar, eu vou sentir a presença de Deus, e eu vou sair de lá com a vitória que eu preciso. Eu vou sair de lá com as bênçãos que eu tenho pedido a Deus. Que você tenha essa convicção, porque eu tenho certeza que na hora certa essa bênção vai chegar. Essa foi a convicção dessa mulher. Eu vou chegar lá porque eu ouvi falar desse Jesus. Ele tem poder de curar, ele tem poder de fazer milagre, e eu vou me encontrar com ele. E ela enfrentou os discípulos. Os discípulos falaram: não, vai embora, sai daqui. E ela ficou falando. Aí Jesus falou: deixa ela aqui. E foi testada novamente ali com Jesus, conversando com ele. Jesus estava testando a confiança realmente daquela mulher nele, na sua promessa, e o caráter daquela mulher. Porque quando ele falou: olha, eu não vim lançar o pão dos filhos para os cachorrinhos, né? Aquela mulher era cananeia, era mulher, já tinha vários preconceitos, mas Jesus estava testando. E até porque ele estava falando: eu vim para os judeus. Mas olha a fé daquela mulher e a classe daquela mulher. Porque talvez tem crente que fica zangado quando às vezes ouve um não de Deus, né? Muitos saem da igreja quando ouvem não de Deus, porque Deus tem as maneiras de não responder, sim, não, espere, né? Tem coisas que é não. Mas aquela mulher estava como se respondendo um não ali de Deus, de Jesus naquela hora. Eu não vim lançar, mas ela teve uma classe para falar com Jesus. Ah, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Gente, que fé! Senhor, eu creio que tu tens tanto poder que até as tuas migalhas vão poder suprir a necessidade que eu tenho agora diante de ti. E Jesus ficou encantado com a fé daquela mulher. Aqueles discípulos estavam andando com Jesus, e Jesus estava dando uma lição para aqueles discípulos: olha a fé dessa mulher, vocês estão andando aqui comigo aqui, mas vocês não estão tendo aqui a fé que essa mulher tem. E aí ele disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito isso para contigo conforme você deseja. Que nessa noite a gente possa ter essa fé, que a gente possa exercitar essa fé, porque a vida do cristão, irmãos, é uma vida de fé. A nossa vida é uma vida de fé. Paulo diz em 2 Coríntios 5:7: eu não ando mais pelo que eu vejo, mas eu ando pela fé. E eu louvo a Deus, eu estou tão feliz de estar aqui nessa igreja, de ver essa igreja cheia hoje. Porque vocês sabiam que tem igrejas vazias hoje? Porque as pessoas não estão tendo fé de ir para a igreja. Estão se deixando levar pelas notícias. Estão se deixando levar por esses jornais mentirosos que apavoram as pessoas. Tem pessoas que não estão saindo de casa para nada. Tem crente que está dentro de casa: não vou não, eu estou com medo. Gente, nós estamos agora, esses últimos anos, esses últimos dias que Jesus vem, nós vamos ter que viver pela fé. Nós vamos ter que aprender a viver pela fé. E é o que Paulo fala: eu não ando mais pelo que eu vejo, eu ando pela fé. E a Bíblia diz: todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa é a nossa fé que nos vai fazer ser vitoriosos nesse mundo. É a fé. E como é que está a sua fé?
Essa mulher era uma mulher pagã, adorava outros deuses, mas ela ouviu falar. E aquilo que ela ouviu falar de Jesus entrou no coração dela, entrou na mente dela, e ela acreditou, e ela confiou, e ela tomou posse. E a partir dessa posse que ela tomou uma atitude, ela se levantou e foi lutar pelo milagre que ela queria dentro da sua casa. Eu não sei qual é o milagre que você precisa aqui nessa noite, mas eu quero te dizer uma coisa: você ouviu a palavra, e se você deixou essa palavra entrar no seu coração, ela vai gerar fé em você, e ela vai fazer você começar a ter atitudes de um homem e de uma mulher de fé, e você vai começar a declarar a vitória na sua vida, a vitória na sua casa, a vitória naquela situação que para você parece ser impossível. Se você entrou aqui nessa noite com uma situação que você diz: Elisete, eu estou aqui, mas sabe, eu entrei aqui porque eu amo a Deus, amo a igreja, mas eu estou desacreditada da salvação do meu marido, eu estou desacreditada do milagre na minha casa, eu estou desacreditada dessa enfermidade que eu estou atravessando. Eu quero te dizer, Jesus está aqui nessa noite. Toque nele, como foi falado aqui pelo Silas, da mulher do fluxo de sangue, que é outra mulher que colocou a sua fé em ação, uma mulher que não desistiu de viver, há 12 anos com fluxo de sangue, mas ela queria ser curada, ela queria viver. Sabe por quê? Viver é lutar, viver é lutar. Nós estamos aqui lutando, enfrentando a adversidade, mas nós sabemos que nós temos a vitória, que a nossa vitória já foi ganha lá na cruz do Calvário. Por isso que diz que todo que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que faz a gente ser vitorioso é a nossa fé. Como é que está a sua fé?